Que a graça de Jesus possa encher você, encher o seu coração. A Bíblia afirma que Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo para sempre. Portanto, a nossa postura diante dele também deve ser a mesma sempre, ontem, hoje e para sempre. Rendidos diante dele para recebermos graça, favor e misericórdia que fluem do seu trono de graça. O meu desejo é que exatamente essa misericórdia, essa graça possam alcançá-lo aí, meu querido amigo, nesse tempo de meditação aqui no nosso encontro no Profetizando Vida. E nós temos falado essa semana sobre as disciplinas espirituais, o caminho de Deus para o nosso crescimento espiritual. Nós queremos crescer, já falamos aqui que todos nós queremos crescer profissionalmente, intelectualmente, emocionalmente, queremos crescer nos nossos relacionamentos, queremos crescer financeiramente, nós queremos ver o nosso país crescer, mas nós também precisamos desejar o crescimento espiritual, não é mesmo? Porque dentre todos esses crescimentos que já dissemos aqui, talvez o mais importante, o mais essencial para a vida de um cristão seja exatamente o seu crescimento espiritual. E há uma jornada, há um caminho para isso. Por isso nós temos falado sobre disciplinas espirituais. E olha só, a palavra disciplina já mostra para mim e para você que crescimento não acontece do dia para a noite, ok? Não acontece de uma hora para outra. Você não vai dormir e acordar grande, né? Você vai ter que passar por esse processo e exercitar-se constantemente, caso realmente você queira ver na sua vida os benefícios das disciplinas espirituais. Nós já falamos sobre algumas aqui e hoje eu quero falar com você sobre a disciplina do jejum, E olha o que Jesus Cristo fala a respeito do jejum. Jesus diz em Mateus capítulo 6, versículo de número 16. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, porque eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Olha, eu lhes digo verdadeiramente que já receberam a sua recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas ao seu Pai que te vê em secreto. E o seu Pai que te vê em secreto te recompensará. Algumas pessoas perguntam, mas pastor, será que o jejum é para os nossos dias? Porque Jesus disse que quando o noivo está presente, não há necessidade de jejuar, né? Certa feita, os discípulos foram interrogados, né? Por que os teus discípulos, por que os discípulos de João Batista, eles jejuam e os teus discípulos não jejuam? A resposta de Jesus foi muito simples. Olha, enquanto o noivo está presente, não há necessidade de jejuar. Mas chegará um tempo em que o noivo não estará presente e então vocês terão que praticar o jejum. Algumas pessoas pensam que o jejum é algo passado, mas na verdade não. Em primeiro lugar, porque o próprio Jesus disse que na sua ausência nós teríamos que termos a nossa vida prática do jejum. E esse texto diz, e quando jejuar? E é interessante que se a disciplina da oração não passou e a disciplina da contribuição não passou, então a disciplina do jejum também não. Por quê? Porque Jesus está falando sobre jejum aqui em Mateus capítulo 6, bem no meio da oração e bem no meio da contribuição. Se nós somos disciplinados na nossa vida de oração e na nossa vida de contribuição, nós também devemos ser disciplinados na nossa vida de jejum. Então, o jejum é uma disciplina para hoje, sim. O noivo não está presente, então nós devemos jejuar. E jejuar quando? Jejuar sempre, jejuar constantemente. Agora, o texto diz aqui para mim e para você que o jejum deve ser feito para Deus, não para as bênçãos de Deus, mas o jejum deve ser feito para Deus. O único objetivo do nosso jejum é tocarmos o coração de Deus. Nós não pretendemos usar o jejum como uma ferramenta de barganha para conseguirmos de Deus aquilo que não conseguiríamos de uma outra forma. Não, não é isso. O jejum é feito para o Senhor, como uma expressão do nosso amor, como uma expressão da nossa devoção a Ele, da nossa adoração a Ele. Então nós oferecemos a Ele. O jejum nada mais é do que fome de um outro tipo de pão. O John Piper diz que o jejum é a fome do pão do céu. É o desejo por comer, o desejo por se alimentar do pão do céu. Então nós renunciamos o apetite natural, o apetite normal, para nos alimentarmos da comida espiritual.
E é interessante perceber que o texto bíblico nos fala sobre tipos de jejum, diferentes tipos de jejum. Existe o jejum absoluto, o jejum total, que é o jejum que o Senhor Jesus Cristo fez, 40 dias e 40 noites, sem comer e nem beber água. Mas para você fazer esse tipo de jejum, você vai precisar de uma graça especial de Deus, porque ninguém consegue ficar 40 dias sem comer e sem beber. Então, para que Cristo pudesse ter cumprido esse jejum, era necessário que houvesse uma graça extraordinária de Deus sobre a vida dele, ok? Mas existe o jejum parcial, que é aquele jejum que nós nos abstemos do alimento, mas continuamos bebendo água ou algum tipo de líquido, para que o nosso corpo esteja hidratado. O texto bíblico fala sobre esse jejum também. O jejum da renúncia do alimento para ficarmos só ingerindo o consumo líquido. Mas a Bíblia também fala sobre um outro tipo de jejum, que é o jejum parcial, como o jejum de Daniel. Daniel, ele se absteve das delícias. Você deve se lembrar lá em Daniel capítulo 1, o texto diz que ele decidiu firmemente no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Então, o que ele fez? Ele traçou um cardápio. Né? O cardápio de Daniel era feito de frutas, legumes e verduras. Ele se absteve do vinho, da carne, das iguarias do rei, para que pudesse ter um tempo de consagração, para que pudesse ter um tempo de jejum. Então, você pode escolher. Você pode decidir fazer um jejum total, talvez não de 40 dias, mas um dia sem beber água e sem se alimentar. Você pode fazer isso. Você pode escolher fazer um jejum parcial, abrir mão do alimento sólido, ficar só no líquido. Ou você pode fazer um jejum parcial como o jejum de Daniel. Você pode, então, traçar uma alimentação calcada em valores objetivos, né? Como Daniel, frutas, legumes e verduras, com um único fim, buscar o Senhor, com o único fim de invocar o nome do Senhor. Ok, querido? Então, vamos praticar essa disciplina, vamos praticar a disciplina do jejum. Eu quero terminar esse tempo de compartilhar aqui perguntando a você que hoje está aqui comigo. Quanto tempo faz que você não faz um jejum prolongado? Quanto tempo faz que você não tira um tempo para Deus, para estar em jejum, buscando a sua face, buscando a sua presença? E se a sua resposta for, pastor, faz muito tempo, então essa é uma boa hora para você decidir retomar a sua vida de jejum, a sua vida de oração, ok? Nosso telefone está aí, você pode nos ligar, 3429-9550 é o telefone da paz. 24 horas nós temos pessoas prontas para servir e para ajudar você. E eu convido você aos domingos para estarmos juntos no culto Cristo Vivo. Todo domingo, às 20h30, no Templo da Lagoinha, nós estamos lá celebrando essa reunião tão maravilhosa e você é o meu convidado. Vem estar comigo, vem estar conosco aqui como igreja para cultuarmos e exaltarmos o nome de Jesus. E se Deus quiser, amanhã continuaremos aqui falando sobre as disciplinas espirituais, ok? Que Deus te abençoe e te espero amanhã aqui no nosso Profetizando Vida. Até lá. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.